Que honra começar inaugurando esse primeiro Fórum M Agro do ano, hein, Toledo? Pois é, Vamos lá. que responsabilidade, Lucas. Que honra e que Bri- responsabilidade. Show Então, de gente, antes de bola, mais show nada, de bola. muito obrigado ao pessoal da Sebra, o pessoal que organizou aqui o fórum, a M Agro, pelo convite, eu do Lucas. É um prazer enorme estar aqui com meu sócio para a gente falar um pouco dessa redução dos incentivos fiscais aqui no agro. Tá? Agradecer ao Jerônimo também pelo convite. Eu e o Lucas trabalhamos com essa área de agro já há muitos anos. É um tema que a gente gosta muito, que a gente gosta de estar nesse dia a dia. E eu brinco que acho que como foi bom, como era bom quando a gente só se preocupava em saber se o convênio 197 ia ser prorrogado ou não. Quando a discussão parava só nisso, para o setor do agro, e havia cada época que o convênio 100 estava vencendo, os estados queriam revogar, havia um movimento do agro e ele se perpetuava. A gente tomou, logicamente, acho que todo mundo tomou um grande susto para esse final de ano de 2025 no setor do agro. Nós já vínhamos com a reforma tributária já era algo esperado que viesse acontecer, que viesse trazer algumas modificações, até porque era um tipo de tributação diferente para todos os segmentos, não é uma tributação apenas diferente para o agro, para todos os segmentos, são dois tributos novos, houve uma nova área na reforma tributária. Então foi pego, logicamente, todos nós tivemos que parar e reaprender esses tributos, IBS e CBS não eram tributos que a gente conhecia, a gente vinha para uma não cumulatividade de CMS, de IPI, de PiscoFins, mas veio IBS, CBS com uma mudança muito grande, e aí a gente é surpreendido, então, no final do ano, com a Lei Complementar 214, que traz a reforma tributária, o grande arcabouço. Eu não sei se eu vou ser obrigado aqui, Lucas, por estar colocando. Então, o que a gente teve de novidade para o agro? Duas grandes frentes. Primeiro, a Lei Complementar 214. Com ela, a gente vem não só para o agro, repito, para todos os segmentos, mas houve um tratamento específico para o setor do agro. A gente tem dois artigos muito específicos para eles: o artigo 137 e 138, só tratando de produtos agropecuários e agrícolas e dos insumos, tratamento fiscal nesse sentido. Tá? Traz um regime diferente, traz conceitos diferentes e mais, traz uma tributação diferente até para o produtor rural que não estava acostumado em pagar, em fazer emissão de notas, em fazer apuração de imposto. Foi uma grande surpresa para essa questão e com um período de transição muito longo. Acho que a grande questão que a gente teve aqui foi um período de transição até 2032. Esse período não foi à toa para quem não trabalha muito nessa área. Isso foi por respeito a regimes especiais que vinham do ICMS, para quem trabalha, para quem sempre teve muita incidência de ICMS com comércio e indústria, depois de uma guerra fiscal longa, 2011 veio uma nova legislação, 2017 veio a lei complementar e o convênio 190, a lei complementar 160, criam novos regimes especiais que perdurariam até 2032. Então, quando nasce a reforma tributária, quando vem com a lei complementar 214, havia necessidade de se respeitar isso. Por isso que a gente tem o período de transição de IBS e CBS com ICMS até 2032, quando 2033 todo mundo vai estar enfrentando só IBS e CBS. O que foi uma grande surpresa para todo o setor, né, comércio, indústria, também principalmente para o agronegócio, foi a Lei Complementar 224 de 25, que reduziu em 10% os incentivos e benefícios fiscais que já tinham sido concedidos. Tá? Isso atinge, logicamente, uma série de incentivos e muda todo o custo tributário e a cadeia, tá? De todos os insumos. Vou sempre falar da área tributária para o agronegócio, que é o que nos interessa aqui. Então, além do susto da Lei Complementar 214, a gente passa a ter uma alteração trazida agora pela Lei Complementar 224. É isso que a gente vai falar um pouco. Eu, o Lucas aqui, a gente combinou. Eu vou trazer uma visão um pouco mais genérica, o Lucas vai entrar com mais detalhes para a gente poder estar aprofundando. Se puder trocar a tela, te agradeço. Então, vou começar pela 214. O que ela traz aqui, já que foi uma grande novidade? O agronegócio, que sempre estava acostumado a não pagar ICMS, não tinha IPI, não tinha esses tributos, não tinha PIS e COFINS, ele passa a ter um pagamento de IBS e CBS com uma redução de 60% para insumos agropecuários e agrícolas, listados, que a gente chama aqui no anexo 9, que são fertilizantes defensivos, sementes, rações,
praticamente é a mesma lista dos produtos que estão beneficiados pelo convênio 100 de 97. Tá? Então, na realidade, antes eu vinha com uma isenção de ICMS e uma tributação com uma redução de base de cálculo em operação interestadual. Agora, para esses produtos, eu vou pagar IBS, CBS, mas eu vou ter uma redução de 60% para esses produtos. Ou seja, o agronegócio foi privilegiado, porque havia uma briga muito grande quando se falava em reforma tributária, e a equipe que estava cuidando disso dizia: quanto mais benefícios forem dados, maior vai ser a alíquota. Qual é o grande mal, né, que a gente está? Nós estamos em 2026, já começamos o teste de IBS e CBS, a gente já tem lá o 1%. Só que eu não sei qual a alíquota efetiva que vai ser aplicada. A gente fala que é uma alíquota aproximada de 28,5%, mas ninguém sabe exatamente ainda qual a alíquota, e isso não está totalmente regulamentado. Então a gente já começa uma nova legislação ainda capenga. Quem acompanhou isso viu que a legislação foi aprovada de uma maneira muito rápida, desde a emenda constitucional, a lei, própria lei complementar 214, foi tudo colocado muito rápido. Vem e se coloca alíquota zero para a cesta básica. Então, hortícolas, frutas, itens da cesta básica, e não foi à toa a alíquota zero. A alíquota zero vem respeitando o que está no texto constitucional, que precisa ter algo beneficiado por determinados setores. A gente não pode criar um novo tributo e aumentar a carga lá na ponta para as pessoas que mais necessitam. Então, havia necessidade de garantir uma alíquota zero para esses produtos. E foi criado um sistema que alguns players do agronegócio estão acostumados, outros não, que é o diferimento sobre insumos agropecuários. E aqui tem uma briga muito grande. Se a gente for olhar, quem tiver tempo, depois a gente pode fazer uma matéria só sobre isso, que é o artigo 138 da Lei Complementar 214, que trata do diferimento para os insumos agropecuários. Qual é o grande problema desse diferimento? Diferimento sempre foi conhecido como um adiamento do pagamento do imposto. Ela é uma figura muito utilizada no ICMS. ICMS fica diferido até que ocorra uma determinada operação, ou seja, não se paga o imposto até que ocorra uma determinada situação, que aqui o que está previsto na legislação é até que saia de um produtor rural, etc., para um determinado segmento. Isto pega muito o produtor rural que não vai ser contribuinte do IBS e da CBS. Existe uma diferença aqui. Produtor rural que fatura até 3 milhões e 600, ele, regra geral, não é contribuinte do IBS e do CBS. Por isso que ele vai ter o diferimento. Mas ele vai poder comprar coisas com diferimento, desde que o produto dele saia com destino a empresas que não vão adquirir produtos de um não contribuinte, que é o produtor rural, não contribuinte do IBS-CBS, e vão ter um crédito presumido. O problema é que quando a gente analisa a cadeia de agronegócio, isso não é tão fácil. Se a gente for olhar uma cadeia do gado, por exemplo, a gente vê que eu adquiro hoje em dia uma série de vacinas e produtos para engorda do gado, para cria do gado, para depois ele ser vendido, que eu não consigo garantir hoje que lá na frente, sei lá, de quantos meses ou até anos, o produto vai ser vendido efetivamente para alguém que vai ter direito ao crédito presumido. Então, esse diferimento tem sido muito criticado para quem atua na área do agronegócio, justamente por a gente não saber como aplicá-lo e se isso vai de fato proteger. E aí, quando se fala em produtor rural não contribuinte, a gente já vê uma distinção que acontecia muito quando se criou as empresas do Simples, para quem trabalha com ICMS. Qual é a complicação disto? Quando eu compro de empresas do Simples, hoje, eu sou um contribuinte de ICMS e compro do Simples, eu não tenho crédito de ICMS. Isso faz com que eu tenha que pensar se vale a pena ou não comprar dessa empresa, que ainda que seja mais barato, eu não vou ter crédito. Hoje, isso vai acontecer hoje com o IBS e CBS. Quando eu comprar de um produtor rural não contribuinte do IBS e CBS, eu preciso pensar se vai valer a pena, porque eu sou contribuinte do IBS e CBS e eu quero ter crédito. Hoje, na realidade, a grande regra da IBS e da CBS é que haja uma neutralidade, todo mundo seja contribuinte, ou seja, eu compense tudo que eu compro com tudo que eu vendo. Quando eu falo de produtor rural não contribuinte, essa figura fica um pouco desbalançada, fica um pouco comprometida. Então a gente vai ter que analisar se de fato isso vai valer a pena ou não. O grande bom tratamento que teve na Lei Complementar 214 é manter a imunidade do IBS nas exportações. Isso para a gente é crucial, principalmente agora que a gente está exportando muita carne, com todo esse tarifaço que vem dos Estados Unidos, que a gente tem acompanhado. Isso tem sido bom para a exportação de carnes. Se você puder mudar, Lucas, te agradeço. E aí, qual é o grande desafio desse que a gente chama do novo sistema?
da nova tributação. É mais complexo, então, para os produtores, nós não estávamos acostumados. Vai haver uma transição longa, ou seja, nós estamos falando disso até 2033, e a regulamentação ainda está em curso. Ou seja, nós temos um comitê gestor que vai regulamentar o IBS. A CBS vai ser regulamentada pela Receita Federal. Então, apesar de eles serem irmãos gêmeos, eu vou ter dois órgãos regulamentando essas questões. Isso gera toda uma complicação para a gente que atua no agronegócio em todas as áreas, porque eu posso ter decisões diferentes, apesar de ser o mesmo tributo, eles terem as mesmas incidências. E eu tenho que passar a me acostumar a lidar com outro tipo de pagamento, que é o chamado split payment, que é uma outra aula para cá, a gente pode falar sobre isso. Eu sei que, na realidade, durante esse fórum agro, os outros colegas vão estar falando sobre essa questão, mas isso muda o sistema de créditos e débitos. Hoje a gente está acostumado, quando eu compro mercadoria, eu tomo crédito de ICMS, quando é o caso, vendo, tenho débito. Com o IBS e CBS, isso muda. Eu só vou ter crédito se e quando o meu destinatário fizer o pagamento. Na verdade, o crédito vem pelo pagamento financeiro, não mais por entradas e saídas. Isso afeta a caixa, então a gente tem uma maior complexidade de análise para vivenciar esse novo sistema, para a gente saber como isso vai acontecer. Se puder mudar. E aí, quando vem a Lei Complementar 224, a gente está ainda no segmento de aprender sobre a reforma tributária. As empresas estão analisando já desde o ano passado qual é o impacto, como é que vai ser o impacto no meu caixa, se eu vou precisar ter mais fluxo de caixa ou não, e certamente muitos segmentos vão precisar de um fluxo de caixa até que os créditos e débitos se encontrem. Por isso que esse primeiro ano de 2026 é um ano de teste, tá? Então, quando a gente fala que a gente está aplicando um percentual muito pequeno de BS, CBS, é um período de teste para a própria Receita Federal e para os próprios contribuintes. A gente vem no final do ano e toma uma surpresa de ter um aumento de carga tributária, porque a partir do momento que eu corto o benefício fiscal de PIS/COFINS em 10% e limito créditos, eu diretamente estou aumentando carga tributária. A gente tem uma estimativa para o agronegócio, um aumento de carga entre 1,5 a 3 pontos percentuais, tá? Porque o aumento de 10% não é 10% linear, é 10% sobre as alíquotas de PIS e COFINS. Então, eu vou pegar as alíquotas de PIS e COFINS tradicionais e vou aplicar 10% sobre isto, corto alguns benefícios em 10%, tudo isto com uma justificativa de que eu preciso arrumar o meu PIB. Então, a gente vem de uma questão de uma defasagem governamental, e aqui a gente não vai entrar em discussão política se está certo ou está errado, se o governo está agindo corretamente, se é esse partido ou aquele partido, isso não é objeto aqui da nossa discussão, mas a gente tem um fato real. Houve uma necessidade e houve uma mudança tributária que cortou esses benefícios fiscais em 10%, limitou créditos também em 10%, e isso encareceu insumos, isso encareceu energia, isso encareceu a logística, isso encareceu as embalagens e, consequentemente, vai encarecer o nosso produto. Tá? Isto, uma margem que eu já tinha uma margem apertada, ela vai ser alterado. Há um grande risco disso ser repassado ao consumidor final, não há dúvida sobre isto, e isto afeta nosso período de transição. Então, enquanto a gente ainda estava preocupado com a Lei Complementar 214, estava aprendendo, estava fazendo ajuste, a gente toma esse grande susto no final do ano. Eu até brinquei aqui com o Lucas, acho que a gente, do tributário, não passa por surpresas tão grandes assim no final de ano, como a gente passou agora em 25. Então, isto faz com que todo o agronegócio pare e tenha que rapidamente reavaliar as questões para poder entender. Vamos aqui, Lucas. Então, o que que eu tenho? Uma redução de incentivos. O complementar corta em 10% uma série de incentivos fiscais que afetam claramente a cesta básica. Tá? Então, eu tenho uma série de operações incentivadas na cadeia da agroindústria que passam a ser tributadas. Então, quando a gente olha desde a aquisição da semente, o plantio e a agroindústria, vou dividir isso, eu dividi em três grandes segmentos, a de aquisição de fertilizantes, etc., que eu tinha um PIS e COFINS zerado nessas operações, hoje eu vou ter PIS e COFINS dessas operações. E pior, vou ter PIS e COFINS, percentual de 10% sobre as alíquotas padrão que existiriam, mas eu não posso me acreditar, o Lucas vai entrar com isso com mais detalhes, mas a própria legislação que te dá a tributação, ela vem no outro artigo e fala o seguinte, ok,
tem uma tributação agora, mas o destinatário não pode se creditar. E por que que o governo fez isso? Porque se eu tivesse um pagamento com crédito, eu teria para essa ponta daqui que tem direito ao crédito, quase com efeito zero. Eu paguei, mas vou me creditar, depois eu vou me debitar, eu só vou ter uma tributação sobre uma margem agregada. A partir do momento que a legislação fala, não, vai ter tributação, mas não tem direito ao crédito, isso é um aumento puro, isso é custo, custo direto de carga tributária que não estava prevista. Então, isso onera isso muda todo o meu desenho de PIS e COFINS em toda a cadeia, desde a aquisição de insumos, desde o plantio até a agroindústria, tá? Isso muda todo o meu desenho que não estava previsto, a gente já vinha acostumado que eu não teria isto, e onera meus regimes especiais. Então, ou seja, uma série de regimes especiais que eu já tinha, isso passa a ser onerado porque meu regime especial foi cortado em 10%. Então, se eu tinha um crédito presumido, isso foi cortado em 10%. Então, não há dúvida, aqui a gente nem precisa fazer muito esforço matemático para entender que, de fato, a partir do momento que eu tenho esse aumento de carga e redução de incentivos, eu tenho um custo, eu vou ser onerado, e essa oneração vai ser repassada para o preço do produto. E isso acarreta naturalmente aumento de inflação. A gente sabe que, na hora que eu aumento preços desse tipo de produtos, principalmente que são básicos, eu vou ter uma consequência lá na frente. Se puder passar, Lucas, por favor. Então, aqui, logicamente, qual é a grande crítica que a gente faz quando a gente fala em Lei Complementar 224? É que foi feito de uma maneira geral, tá? Mas faltou uma sintonia entre a proposta que vinha da reforma tributária com o que veio com esse ajuste fiscal. Faltou um ajuste fino, principalmente para a cadeia de agronegócio, que é muito mais complexa, que é muito mais longa do que simplesmente comprar e vender. Não é uma mercadoria que eu venho, faço uma compra e vendo nesse mês ou no mês seguinte. Quem trabalha com agronegócio, a gente sabe que a gente tem safras. Muitas vezes eu estou comprando insumos, eu estou comprando defensivos agrícolas para uma safra que vai vir para daqui no segundo semestre desse ano. Ou seja, não é uma coisa tão rápida ou tão estanque que eu consiga assumir esse custo que eu não tinha previsão, que simplesmente ele se repete no mês seguinte. Eu repasso agora, no mês seguinte eu estou vendendo. A gente sabe que no agronegócio essa cadeia é muito mais complexa. Se você puder passar, Lucas, por favor. E aí a gente fez uma comparação aqui rápida para a gente entender um pouco como é que a arquitetura, qual era a ideia quando veio a Lei Complementar 214 e a consequência que veio com a Lei Complementar 224. Tá? E aí a gente dividiu em quatro grandes eixos: insumos, o agroprimário, a agroindústria e a exportação. Então, quando eu falo em insumos, veio uma redução, isso foi benéfico comparado em outros setores, quando eu falo em reforma tributária como um todo, tá, gente? Eu tive uma redução de 60% para insumos que tem num determinado anexo 9, tá? E um diferimento das operações. Vem a lei complementar e me corta 10% desses incentivos e limita meus créditos. Então, ele me aumenta o crédito de PiscoFins, eu vou ter que pagar PiscoFins agora que eu não estava previsto, que eu tinha zero, mas limita o crédito e eu encareço, consequentemente, fertilizantes, rações defensivos, eu vou encarecer esse ciclo. Quando eu falo no agroprimário, a ideia era ser uma neutralidade, ou seja, eu ia ter diferimento das operações, eventualmente eu ia ter uma manutenção de créditos, o IBS e CBS, gerando uma não cumulatividade plena, que é a grande bandeira que foi levantada e defendida para a reforma tributária desde que ela foi trazida na pauta, ou seja, há uma não cumulatividade plena, não vou ter mais questões que eu posso ter crédito, outras que eu não posso. Tudo vai gerar crédito, com exceção de alguns pontos muito específicos. Quando eu falo em Lei Complementar 224, eu trago o aumento do custo pelo PiscoFins com uma vedação expressa do direito ao crédito, ou seja, eu tenho aumento de custo sem direito ao crédito. Isto vai diretamente em choque com a própria lei, com a própria reforma tributária. Olhando do ponto de vista da agroindústria, é a mesma coisa, ou seja, eu teria uma cesta básica, o IBS e CBS zero para diversos alimentos, teria importações imunes, tem uma série de regimes diferenciados, e isto cai agora com a Lei Complementar 224, porque eu tenho uma redução de 10% dos meus benefícios fiscais e tem uma tributação que não havia. Ou seja, isto vai aumentar o preço na minha cadeia de alimentos e bebidas, isto vai ser repassado para o varejo, não tem como. E aí eu perco competitividade e tem um risco de aumento de inflação, porque a gente sabe que a cesta básica impacta no cálculo do IPCA. A única coisa que foi mantida
que eu posso colocar é a questão das exportações. Eu continuo tendo imunidade, que bom. Então, eu não tinha tributação na exportação, porque o Brasil não exporta tributos, mas eu tenho uma consequência de encarecer a minha cadeia. Então, ainda que a minha exportação não seja tributada, isto foi mantido, a minha cadeia anterior, para quem é exportador, o exportador do agro, ela vai vir, logicamente, contaminada. E ainda que você falasse, mas eu tenho um crédito presumido, ou tem um crédito incentivado para retirar essa tributação que fica na cadeia, esse, esse crédito presumido foi reduzido em 10%. Então, logicamente, o próprio exportador também vai sofrer isso. Então, o que que a gente tem? Um conceito inicial, que eu já teria uma tributação, mas eu teria uma série de repasses, e a gente vinha aprender, e a gente foi surpreendido com isso. E aí aqui a gente vai ver aqui, o Lucas vai até trazer quais são essas grandes consequências, como é que a gente traz essas consequências de uma maneira muito mais prática. Se você quiser passar para a sua tela, Lucas, por favor. E aí, o que que a gente tem que olhar para essa fase agora, a partir de 26? Primeiro, a gente tem que revisar toda a parte tributária. A gente já vinha fazendo esse trabalho por causa da reforma tributária, agora a gente tem que revisar em razão da Lei Complementar 224. Isso impacta renegociar contratos de fornecimento, que já era um tema muito forte com a reforma tributária, isso já era tema natural que surgiu com a reforma tributária, porque a gente não tinha essa previsão, porque eu passei a ter uma série de tributos que eu não tinha antes, e eu precisava renegociar meus contratos, e isto impacta, consequentemente, no que? Na precificação do meu produto. Porque a hora que eu estava precificando com base na reforma tributária, dizendo, ok, agora eu vou ter IBS, CBS, mas com uma redução de 60%, deixa eu olhar meus produtos, agora eu tenho que reprecificar de novo o- os meus valores, porque eu tive um aumento de carga a partir do momento que 10% foi retirado, ou eu tenho que pagar PIS/COFINS, que não estava previsto. Ou seja, se meu contrato de fornecimento não previa que qualquer alteração em carga tributária seria alterado, eu agora tenho que renegociar tudo isso e repactuar meus contratos. E aí preparar a governança. Se eu já estava falando de uma governança para IBS, para CBS, e aí isso significa preparar a equipe, mudar sistema, mudar processo. Isso não é uma coisa que a gente faz em uma semana. As empresas já vinham fazendo isso ao longo de 2025, desde o começo do ano. Imagine agora a gente ter que mudar o sistema novamente para alterar a Lei Complementar 224. Quando a gente olhar para o produtor rural pequeno, logicamente isso já é uma complicação. Vocês imaginem as grandes empresas que eu tenho que alterar sistema, eu tenho que alterar sistema SAP, uma série de outros sistemas. Não é uma coisa que simplesmente eu entro lá, aperto três botões e está mudado. Isso tem todo um complexo de emissão de notas, de parametrização de notas. Então, isto feito de uma maneira como foi feita, tão rápida, tão de surpresa no final de um ano, principalmente no final de 2025, isso muda e faz com que as empresas tenham que, inclusive, gerar uma série de custos para poder adaptar tudo isso em pleno janeiro, né? E a gente olhar, janeiro passou assim, nós já estamos terminando fevereiro, porque aí veio o carnaval, cortou metade do mês de fevereiro, e as empresas ainda estão com o sistema parametrizado male male para o IBS e CBS. Ninguém estava parametrizado para essa mudança. Então, isso envolve uma série de mudanças e custos. Tá? Se você puder mudar. Então, qual é a mensagem que a gente tem para o agro? Quando a gente olha que o IBS e CBS vinha, de uma certa maneira, favorável, porque diante de um cenário global, ele era empresas que tiveram reduções de base, reduções de CMS, de IBS, CBS, de 60% de ferimento, a lei complementar, num curto prazo, ele aperta isso e muda meu cenário, né? Então, não tem como a gente não falar nessas questões sem olhar para esses diferimentos, sem olhar para esse corte. Se você puder ir, Lucas. E aqui, aí qual a ideia a partir de agora? Feito esse cenário inicial, tendo essa pequena discussão do que mudou nos cenários, Lucas, agora com muito mais propriedade, vai trazer como é que isso impacta de uma maneira muito mais objetiva e muito mais pontual nos valores dos preços das alíquotas. E aí eu vou devolver a palavra para o Lucas e, de novo, agradecendo a toda a organização aqui da Emiagro, da Sebra e todo mundo que trabalhou para esse fórum poder continuar, mas eu continuo aqui acompanhando com o Lucas para tirar as dúvidas ao final. Obrigado, Lucas. Perfeito, É Toledo, contigo a bola. perfeito.
Obrigado, obrigado. Responsabilidade depois dessa aula aí toda. Pessoal, bom dia. Acho que depois dessa fala brilhante aí do Toledo, foi realmente uma aula sobre o contexto do setor. Coube a mim, como advogado e também contador, tentar materializar um pouco os impactos que a gente pode ter aí a curto prazo, e aí focando especificamente no setor cerealista, tá? Eu peguei 4 exemplos aqui do que a Lei Complementar 224 pode afetar em margem nesse ano de 2026 e o que a gente pode eventualmente fazer a partir disso. A ideia é ser bem objetivo sobre esses pontos, até porque a gente quer ter uma troca com vocês. Então, vou passar objetivamente e depois fiquem super à vontade, quem já estiver anotando, para tirar as dúvidas conosco a respeito disso, tá? Vamos lá, começando aqui sobre a questão, o impacto que eu entendo que ele é mais imediato e que afeta o setor, que é esse haircut, que é essa redução dos créditos presumidos do agro. A Lei 224, ela traz, então, que uma menção expressa ao artigo 8º da Lei 10.925, que trata sobre os créditos presumidos do agro, dizendo que o valor total dos créditos presumidos, na linha que foi introduzida pelo Toledo, vão ser reduzidos em 10%. Tá? Aí aqui eu fiz um impacto específico aqui para cerealistas, tá? Mas obviamente isso pode se aplicar eventualmente para cooperativas, pode se aplicar também aqui na sequência a gente faz para a indústria de biocombustível, porque a gente tem alguns colegas aqui da ProBio também convidados, mas focando aqui no primeiro momento na cadeia do cerealista. O primeiro impacto que a gente vê é a redução dos créditos presumidos de entrada. Então, quando eu faço a aquisição do produtor rural pessoa física ou da cooperativa, a rigor hoje eu calcularia, peguei aqui 3 exemplos, milho, soja e canola, tá? Que tem coeficiente de crédito presumido diferenciados. E como é que eu faço esse cálculo? Né? Eu pego esse coeficiente previsto na legislação, então vou pegar a soja, aplico 35% sobre 9,25 e chego na alíquota do meu crédito presumido. O que vai acontecer? Hoje, eu tenho uma alíquota efetiva de 3,24%. A partir de abril de 2026, esse crédito cai para 10%, ou seja, cai para 2,9%. Eu tenho uma redução no meu ativo de 0,3, 0,32 aqui. Tá? Isso já é imediato, já começa a partir de abril. Então, isso vai impactar todas as minhas operações de aquisições de entrada. Então, a gente tem na cadeia do milho, da soja, da canola, da cana-de-açúcar e todo o resto do agro, tá? Pega proteína também, mas aqui foquei no cerealista. Pode passar, Ana, por favor. Aí eu trouxe também aqui um exemplo com relação aí à cadeia do biodiesel, do biocombustível, tá? Eles têm uma forma de cálculo um pouco diferenciada, porque eles calculam o crédito presumido com base na receita de venda. Mas a lógica é parecida, que aqui pode variar entre 0,45% a 2,5%, de acordo com o produto de entrada e com a receita de saída, né? Mas eu quis fazer o mesmo exemplo aqui, pegando o biodiesel, então, decorrente de soja. A rigor, a alíquota do crédito presumido hoje, no meu exemplo, seria 2,50%. A partir de abril, passa a ser 2,25%. Tá? Isso já dá um impacto de margem, uma redução no meu ativo, no meu crédito presumido de 0,25%. Então, esse é o primeiro impacto que se tem, e isso tende a ficar, né? Como o Toledo fala, isso exemplifica a questão do aperto a curto prazo, porque isso envolve, obviamente, além da redução desse ativo, 10% do ativo de crédito presumido, envolve também parametrizações de sistema, e, eventualmente, eu sei que o setor ele pode ter um histórico de acúmulo de crédito, mas quem está tendo hoje uma estratégia tributária que está conseguindo dar vazão desses créditos, eventualmente tem que dar uma revisada nessa estratégia hoje, porque a gente tem realmente uma redução da crédito presumido da entrada. Sobre esse tema, o que eu trago de ponto de atenção? Tá? É que, apesar da Lei 224, ela falar que os efeitos para PIS/COFINS eles começam a partir de abril de 2026, a lei complementar diz isso, que as reduções dos benefícios de PIS/COFINS começariam a partir de abril de 26, o decreto do governo executivo que regulamentou a lei, o decreto 12.808, ele tem uma pegadinha,
que eu, Lucas, quero acreditar que não é uma pegadinha, mas considerando o contexto atual da Receita Federal, pode ser. O decreto 12.808, ele fala que essa redução, que eu estou falando de 10% de crédito presumido, ela não se aplica aos créditos já escriturados ou cujo direito à escrituração tenha sido adquirido até 31/12/25. Aí você pensa, tá, mas peraí, a redução não se aplica só para crédito que foi escriturado até 31/12/25, ou seja, o que foi escriturado em janeiro, fevereiro e março vai ter redução? É uma interpretação que se pode ter, tá? A gente debateu isso muito aqui eu, Toledo, nosso time, sobre eventualmente até judicializar essa questão, mas porque tem escritórios que estão vendendo essa judicialização, mas a gente até sempre, por ter um perfil muito cauteloso e evitar judicializações desnecessárias, a gente entende que esse é um tema a ser monitorado, porque a lei, no fim das contas, a lei 224, que é a norma que manda, diz que os efeitos são a partir de abril. Então, há um ponto de atenção que a gente tem que monitorar, mas, e caso tenha, a partir de abril, alguma dificuldade na primeira perda que você for transmitir em abril, de usar esse crédito presumido do primeiro trimestre no valor integral de 100%, aí sim se tomar alguma medida a partir disso. Mas aqui é um ponto de atenção que fica na regulamentação. Pode passar, Ana, por favor. Um segundo ponto que também acho que impacta bastante a cadeia como um todo, tá? Aí desde o produtor rural, a cerealista, a agroindústria e etapas subsequentes, é a questão do aumento do custo de insumos. Porque hoje a gente tem, no fim do dia, um fim daquela desoneração total que se tinha sobre fertilizantes, defensivos, sementes, rações, que eram itens que eram adquiridos com alíquota zero, e a partir de abril também passam a ter uma tributação de 0,925. Tá? Por que 0,925? Porque é 10% da alíquota padrão do PiscoFins, que hoje é 9,25. Tá? Qual o ponto de atenção aqui também? Como o Toledo falou, hoje esses bens são alíquota zero. Logo, quando você adquire, você não pode tomar crédito sobre eles. No momento que isso passa a ser tributado, a 0,925, a rigor, a expectativa, o pensamento natural pensaria, beleza, vou anular meu custo, vou neutralizar meu custo tomando crédito. Mas a lei 224 veda esse crédito expressamente. E aqui está um ponto de resignação nossa, para ser educado aqui. Porque, ao mesmo tempo que eles aumentam a alíquota, eles não permitem o crédito. Dor de barriga. Eles aumentam a alíquota, mas eles não permitem o crédito. O que vai contrário até à própria lógica que eles estão defendendo da reforma tributária, que é a neutralidade, que é a não cumulatividade plena. Tá? Então, o que isso vai gerar na prática? Isso, obviamente, gera o risco financeiro aqui de gerar um efeito cascata, que você está tendo um desembolso maior com tributo na entrada, na aquisição do seu insumo, e não gera direito a crédito. Isso vai impactar a cadeia como um todo. Tá? O que a gente vê aqui como call to action, assim, que eu prometi trazer algumas das medidas de como lidar. Tá? Esse é um ponto que com certeza vai ser judicializado. Vai ser judicializado, a gente tem feito reuniões com diversos clientes, porque essa vedação ao direito ao crédito, se há tributo na etapa anterior, tem que ter creditamento da etapa subsequente. Isso é não cumulatividade pura e que está sendo prioritária na reforma tributária. Então, se eu estou arcando com uma carga tributária de 9,25 na entrada, eu tenho que ter direito a tomar o crédito na saída. Então, esse vai ser um ponto que vai ser objeto de judicialização, já está sendo, tá? A gente tem feito sucessivas reuniões sobre o tema, e é um ponto que merece ser observado dentro das suas estruturas. De atenção imediata, obviamente, é a parametrização dos sistemas, sobretudo para quem está vendendo esses produtos, já começar a fazer esse destaque na nota do 0,925 a partir de abril. E vocês, os cerealistas que estão adquirindo, aqueles que têm produção própria, que têm esse tipo de despesa, já vão ver esse impacto no custo, e aí tem que ir atrás da ponta de crédito para tentar neutralizar. Pode passar, Ana, por favor. Aqui o terceiro ponto, tá? Que a gente entra um pouco mais na esfera de R, e também aqui eu falo mais com empresas de um porte mediano, tá? Que são empresas que estão no lucro presumido. Hoje, a lei complementar 224, ela traz
um aumento de 10% na alíquota de presunção do lucro presumido. Ou seja, hoje, pegando aqui o exemplo de uma empresa de comércio, tá? Como é que é a apuração do imposto de renda? Eu pego a minha receita bruta no ano, vou pegar 10 milhões, vou botar 8%, desses 8%, eu vou chegar num lucro de 800 mil e vou botar 34 IR sobre isso. A partir deste ano, aí não é mais abril, já conta a partir do primeiro semestre, do primeiro trimestre, porque o imposto de renda, a legislação diz, é a anterioridade anual. A partir de janeiro, eu já tenho, em vez de ser 8% que eu coloco sobre o lucro, eu coloco 8,8%. Tá? Então, você já teria aí 10% de aumento na alíquota do seu imposto de renda e da CSL com relação ao lucro presumido. Qual é a incoerência aqui que a gente entende e tem defendido também, tem sido objeto de judicialização? Lucro presumido não é um benefício fiscal, gente. Lucro presumido é um regime de apuração. Lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, simples acional. Então, como é que o governo busca, no Congresso, no caso, reduzir editar uma lei buscando a redução de benefícios fiscais e botando o lucro presumido dentro? Tá? Então, aqui a gente entende que é um ponto claro de judicialização, já tem, inclusive, liminares favoráveis sobre o tema, e aí o objetivo é esse, entrar em juízo, buscar afastar esse aumento de 10% na tributação de empresas no lucro presumido. Pode passar, por favor. Um outro ponto, e é que afeta empresas do lucro real, e sobretudo aquelas que têm um número mais elevado de funcionários, que é a relação da diminuição dos benefícios do PAT. Tá? Que hoje a gente sabe o benefício do PAT, é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que ele possibilita que as empresas deduzam da apuração do imposto de renda devido, lá na ponta final, até 4% do imposto de renda devido com relação às despesas empregadas na alimentação do trabalhador. Um benefício muito utilizado no mercado, o governo já tentou reduzir, suprimir ele algumas vezes, não teve sucesso, porque é uma garantia legal e é um benefício muito estabelecido, além de ter todo um caráter social, né? O que eles fazem agora? Eles buscam reduzir também o valor em 10% do benefício do PAT. Então, o efeito prático seria, se hoje eu posso deduzir até 4% do meu IR devido, a partir desse ano, a partir de janeiro de 26, eu vou reduzir 3,6%, ou seja, o benefício cai 0,4%. Aqui a gente tem um ponto de atenção e uma possibilidade de judicialização também, que é com relação ao prazo que essa medida foi tomada. Porque esse é um ponto de incoerência da lei da LC 224. Ela foi publicada em dezembro de 25 e ela estabelece uma lista de benefícios fiscais que seriam reduzidos e também dizendo uma lista de benefícios fiscais que seriam reduzidos e faz uma menção à LOA. Diz, além desses benefícios, a LOA também vai delimitar os benefícios fiscais que serão objeto de redução. Só que a LOA é publicada, a Lei Orçamentária Anual, ela é publicada em 14 de janeiro de 26. Ou seja, no momento que a LOA é publicada em 14 de janeiro de 26 e fala sobre a redução do PAT, que é um benefício de imposto de renda, essa redução, pelo princípio da anterioridade anual, ela só poderia valer a partir de 27. Então, é isso o que a gente traz para a discussão aqui, também com ótimos olhos em juízo. Pode deixar naquela tela, Ana, por favor. E, então, a gente... Lucas, só aproveitando aqui, acompanha o chat ali também, que já tem questionamentos, tá? Perfeito, perfeito. Pode deixar. Eu estou concluindo essa etapa do PAT e aí já vou abrir exclusivamente para questionamentos. Fica tranquilo que a gente está olhando aqui, Jerônimo. Já pega as perguntas do chat, Jerônimo, mas obrigado. Então, aqui, o ponto é, redução de benefício do PAT só pode valer a partir de 27. 26 não. Então, aqui a gente também tem uma janela de oportunidade para judicialização. Pode passar, né? Acredito que fica... Então, aqui eu trago um exemplo numérico simples, tá? Uma empresa com PAT elegível com custo de 500 mil,
Hoje, ela teria um limite, uma dedução efetiva de 400 mil de imposto de renda, se fosse um exemplo que a gente tivesse 10 milhões de faturamento, poderia, 10 milhões de imposto de renda, cairia para 360 mil, para 40 mil de diferença nesse meu exemplo. Então, tentando materializar um pouco. E aí o call to action é esse, é a possibilidade de judicializar para que essa medida ela passe a valer a partir de 27. E aqui, gente, eu acho que é bom trazer um ponto, acho que concluindo, Ana, acho que pode tirar o slide. A gente fala, aqui eu falo, trouxe alguns exemplos numéricos e parece pouco, 0,4 aqui, 0,9 ali, e eu acredito que é isso que o governo quis tentar nos vender, né? Mas a gente sabe que numa indústria como a nossa, com margens apertadas, sujeitas a uma série de sazonalidades, tudo conta. Então, a nossa recomendação e o que a gente quis trazer, condensar nesse material, foi trazer assim a forma como a LC 224, no momento que ela foi publicada, todo mundo olhou para um lado, todo mundo olhou para a questão do crédito presumido, questão do crédito do insumo, só que ela tem um alcance bem mais amplo, que, como eu disse, vai comendo 0,4 aqui, 0,9 ali. Então, ela merece ser atacada com uma análise 360, já que a gente vai lidar com ela que lide de uma vez só. Então, isso para mim que fica de mensagem final. Para alguns temas, obviamente, a gente tem remédios mais imediatos, para outros, no senso de adaptação, mas ela merece ser vista como um todo, porque foi uma lei feita de uma forma muito, muito fechada, tentando pegar o empresário por várias pontas. Tá? Mas é isso que eu tinha me proposto para trazer alguma materialização do que a gente tem conversado. E agora a gente está totalmente à disposição e queremos ter essa troca com vocês com relação às dúvidas e os impactos imediatos. Lucas, só para aproveitar, nós chegamos a 30 participantes, foi o maior fórum desde que iniciamos, né, Alex, há 2 anos atrás. Então, parabéns a todo o time que organizou e o tema realmente é um tema de relevância, né? 91 participantes. Recorde, Jerônimo. Recorde. Começando 26 com tudo. Isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo prestígio. A gente está muito, muito feliz. Aliás, deixa eu aproveitar aqui que você estava falando, Lucas, eu estava olhando o chat aqui. O Jerônimo colocou, pessoal, para quem tiver interesse, aproveitando que a gente está com um número alto de pessoas, um número de contato, porque a gente tem um grupo de discussão jurídica tributária. Então, se vocês quiserem participar, está no chat lá, o Jerônimo já colocou o número. É sempre um fórum para discutir, tirar dúvidas, bater papo, né? Não é fórum para ficar ligando para dar bom dia, boa tarde, boa noite. É fórum realmente para a gente trocar dúvida de agronegócio, tá? É para a gente isso aí. favorecer. E aí tem uma pergunta para você, Lucas, aqui. O Laércio, do Horizonte, ele perguntou, colocou assim, resumindo, Lucas, teremos um aumento de 10% do PIS/COFINS na compra dos insumos, sem direito a crédito, e mais 10% na venda dos mesmos ao produtor rural? Sim, exatamente. Exatamente. Infelizmente, eu tenho que dizer que sim. Por isso que a gente diz que tem que tomar medidas para tentar neutralizar pelo menos esse custo do crédito. Tá? Porque a majoração vai ser difícil a gente discutir. Mas o direito ao crédito, sim. E a gente vê com ótimos olhos de buscar ele para neutralizar esse custo da majoração. Mas sim. Tem uma outra pergunta da Ana Paula Benvenuti. Ela coloca o seguinte: tem impactos em fundo rural também? Tem. Olha, tem. Tem. Te respondendo, Ana Paula. Infelizmente Não tem. diretamente, né? Não diretamente. É que assim, a gente analisando, Toledo, até analisando perguntas e respostas da Receita Federal, tem um que saiu recentemente, que a Receita ela regulamentou, e é legal até para quem tiver interesse, depois a gente pode compartilhar. A Receita, ela publicou a Lei 224, regulamentou via decreto e lançou perguntas e respostas. E esse perguntas e respostas, inclusive, foi atualizado ontem, porque é perguntas e respostas que mais são perguntas do que respostas. Mas ali tem uma previsão expressa, salvo engano, na pergunta 32 ou 33, dizendo que sim, atinge o Fundo Rural a contribuição substitutiva do produtor rural pessoa física e produtor rural PJ. Tá? Então, vai ter uma majoração do Fundo Rural dele, e aí, consequentemente, é mais algo que passa, é mais um elemento que pode ser passado no preço. A gente, assim, de antemão, já vê essa medida também como questionável, né, Toledo? Porque
Para mim, fundo rural não é também não é benefício fiscal na linha do que eu falei do lucro presumido. Porém, é algo sim, é um ponto de atenção a se verificar, porque segundo a Receita tem sim esse alcance. Até porque mexe na receita bruta, né? Então, mexer na receita bruta, vai mexendo, vai batendo fundo rural. A Nilza, da Caramuru, colocou uma dúvida. A Caramuru é tributada pelo lucro real trimestral e usamos o benefício do PAT. Dentro da LOA, existe algum gasto que vocês já identificaram que precisamos ter atenção? Principalmente em relação às exclusões da base de cálculo do lucro real? O que a gente vê aqui, tá, Nilza? Obviamente, primeiramente, sobre o PAT, sim, na linha do que eu falei, já vai ter impacto direto, agora no primeiro TRI de 26, tá? O que é totalmente questionável. E aí o que a gente tem recomendado para os clientes é entender essa materialidade, né, dentro do contexto da apuração de vocês. Dentro do lucro real, aí tem benefícios específicos que você tem que verificar. Por exemplo, o REID é um deles, tá? Se você tem algum benefício fiscal de investimento em infraestrutura, o REID, aí tem que verificar se você está dentro do período de transição. O REID, vou dar um exemplo. Estabeleci que eu vou fazer investimento na região XPTO. Beleza. Se você fez o investimento, cumpriu a condição dessa subvenção até 31/12/25, você está resguardado. Se você não cumprir esse requisito, pode ter a redução desse benefício. Sudam, Suframa, também na mesma lógica, tá? Pode ter a redução do benefício se você não fez as prestações até 31/12. Então, do ponto de vista de imposto de renda, eu veria por aí. Temas hoje que são exclusões do imposto de renda, a rigor não mexe, porque isso é regra de apuração, tá? Então, seria mais esses regimes específicos, Sudam, Sudene, REID, esse tipo de Ok. benefício. E O PAT. Moreira fez mais uma pergunta. Essas reduções também atingem produtor rural, pessoa física, certo? Os temas comentados passíveis de judicialização, especialmente a questão da violação ao princípio da não coletividade, podem ser aplicados a eles casos eleitos como contribuintes de IBS e CBS? As reduções do time produtor rural. Depende, porque o produtor rural, a rigor, hoje ele não é contribuinte do PIS e da COFINS, né? E ele não tem a rigor esse crédito presumido também. Então, por isso que eu digo que pega a etapa posterior. Falando produtor rural, pessoa física especificamente. Só toma cuidado se ele for um produtor rural que faturar acima de 3.600, ele vai ser contribuinte do IBS e da CBS. Ele tem que tomar também, aí ele passa a ser também analisar a questão da não cumulatividade. Tem mais uma pergunta aqui do Marcelo. Bom dia. Seguramente o produtor rural será impactado e perderá rentabilidade caso o repasse ao mercado não seja automático. Em média, de quanto seria esse impacto percentual versus o cenário atual? Outro ponto. Faço parte da cadeia de agroindústria comercializando pneus agro, seja diretamente produtor agrícola, seja através de vendedores. Existe um impacto direto já no segundo quadrante aqui, segundo Q de 2026? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui dele aqui. O produtor vai ser impactado? Vai. A gente entende, Marcelo, que vai ser entre 1 a 3% de pontos percentuais, mais ou menos, tá? Depende da tua cadeia para fazer isso aqui, como até o próprio Lucas colocou no exemplo. Você vê que você tem uma alíquota de PIS/COFINS de 0,925, quando antes era zero. Então, você tem que analisar esse impacto para vocês. Vai ter na comercializando pneus agro? Sim, você também vai ter. Isso é para todo mundo da cadeia, tá? Não é só especificamente para a ponta ou para o final, tá? Já existe para o segundo quadrimestre, existe também esse impacto para o segundo quadrimestre, porque ele entra a partir de abril com as ressalvas que até o Lucas colocou do outro ponto, que você precisa olhar daquela pegadinha que tem da legislação que fala que é só os créditos que você poderia aproveitar até dezembro de 25. Então, lembra que esse primeiro TRI aqui, quando você for fechar, precisa ficar de olho, como o Lucas colocou. Acho que era a última, acho que essa aqui é a última pergunta que a gente tem. Não sei se tem algum comentário, Lucas. Não é isso, Marcelo, mas o que a gente recomenda? Obviamente, essa cadeia, por exemplo, de comercialização de pneus, ela vai ser diferenciada, ela vai ter um impacto diferenciado, eventualmente, de uma produtora de soja, de uma agroindústria. Então, por isso que a gente diz,
Por isso que eu quis trazer exemplos que mostram que a lei pega em várias etapas da cadeia, com vários tributos diferentes, e recomenda que se olhe para dentro de casa e se faça uma mensuração específica. E, obviamente, que a gente está à disposição para isso, tá? Porque vai ter impacto sim, mas talvez a sua dor não seja a mesma dor de algum colega que esteja aqui dentro do fórum. Com certeza não vai ser a mesma dor, mas todos vão estar, vai estar doendo para todos. Até porque, como é um fórum do agro, a gente tem pessoas bem diferentes aqui, pessoas bem. Até eu estava olhando aqui, além da Sebra, a gente tem a Cotrijal também, que é cooperativa, então a gente tem cerealistas, cooperativas, a gente tem agroindústria aqui, que eu já estava olhando de algumas pessoas que eu conheço, então, ou seja, a gente tem vários segmentos, não dá, isso aqui é uma análise um pouco mais genérica que a gente fez a apresentação, porque não dá para entrar no ponto de um a um especificamente, mas dá uma olhada, Marcelo, porque eu acho que realmente colocou, ele até mencionou, ele está agradecendo aqui. A Rosália falou que acabou caindo, não sei se caiu o nosso contato, Rosália, ou de vocês aí. Aí a Rosália te pergunta, sobre a venda de soja cerealista, apenas comércio também terá que recolher? Aqui, caiu nas perguntas. Caiu aqui nas Aí depende perguntas, da, aí depende do seu regime, tá, Rosália? Porque hoje a soja tem o diferimento, né? E as operações de diferimento e suspensão, a rigor, que é o que gera alíquota zero, elas não foram afetadas pela lei, tá? Então, a rigor não teria essa incidência. Porque ali a gente está falando, diferentemente de uma hipótese de alíquota zero, aqui na soja a gente estaria falando de hipótese de diferimento e suspensão. Então, a rigor não vejo esse impacto imediato. já entendeu aqui, que pouco entendido. Mais dúvidas, pessoal? Eu estou colocando aqui todos que estão me enviando o WhatsApp, né? E logo todos estarão inseridos no nosso Isso. grupo aqui. Pontualidade, hein? 1 hora de reunião. Bem, Hoje é Alex, 9 horas, a turma perfeito. e chegamos a 91 no auge da nossa conversa aqui, então, tá de parabéns aí a organização e o tema relevante também. Perfeito, pessoal. Acho que, primeiramente, agradeço de novo, Alex, Jerônimo, pela oportunidade. A gente, obviamente, que é um tema que a gente tentou abranger o máximo de frentes possíveis, mas as dúvidas permanecerão. Então, a gente fica totalmente à disposição para tirar qualquer dúvida individual que vocês tenham. O Jerônimo já criou a iniciativa ali de criar o grupo. A gente vai estar acompanhando conjuntamente com a nossa equipe. Mas seguimos aí, o importante vocês entenderem que, como sempre, aí o André de Maia está junto da Sebra para acompanhar e para atuar forte aí com relação a essas medidas.